Olá pessoal, vamos para mais um versículo do capítulo 1 de Isaías. Hoje nós vamos estudar Isaías capítulo 1, versículo 3, e o texto diz assim: O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Eu acho esse versículo pesado demais. Deus não está simplesmente chamando o povo de jumento ou burro, que é o mesmo contexto aqui, tá? Deus ele está dizendo que o povo dele é pior do que um boi ou um jumento. Porque esses animais conhecem o seu dono, sabem de onde vem a sua comida. E aqui manjedoura é onde é colocada a comida para os animais. Mas Israel não consegue ter essa compreensão. Você teria coragem de dizer para um filho seu desobediente que ele é pior do que um jumento? Por que Deus pegou tão pesado assim com o povo dele, de Israel? Não tem como a gente achar assim uma forma de suavizar o que Deus disse, porque de fato Deus está dizendo aqui nesse texto que os animais têm mais capacidade de discernimento do que o povo dele, que rompeu o seu relacionamento com Deus. E aí a NVI diz que o povo não sabe nada, não compreende nada. O texto usa a palavra jumento, mas o termo é burro mesmo. É essa a tradução que está aqui. Naquela época, o boi e o jumento eram muito usados para trabalho. Eles carregavam cargas muito pesadas e sofriam muito. Mas mesmo assim, quando o dia de trabalho terminava, esses animais voltavam para o local onde ficava a manjedoura, para eles se alimentarem e poderem descansar. Por outro lado, o povo de Israel recebia bênçãos da parte de Deus constantemente. Deus livrava da morte, Deus operava milagres e ainda permitia que tivessem comunhão com ele. Mas mesmo assim, esse povo vivia na prática do pecado, desagradando a Deus. Perceba que não se trata de um pecado pontual em que depois se arrependiam. Eles viviam decididamente, constantemente no pecado. Eles realmente queriam romper esse relacionamento com Deus. Por isso, Deus fez essa comparação com os animais. Eles precisavam de ouvir essas palavras de impacto para entenderem o que Deus estava dizendo, de acordo com a realidade que eles viviam naquela época. Nós vemos aqui Deus expressando a sua chateação com o povo. Ao longo do Antigo Testamento, nós vemos Deus fazendo diversas alianças com o seu povo, mas esse povo quebrava essa aliança várias vezes, diversas vezes isso acontecia. Essa atitude irracional do povo deixava Deus incomodado. Foi exatamente por isso que Deus precisou enviar o seu Filho, Jesus Cristo, para esse mundo. A morte de Jesus permitiu que Deus fizesse uma aliança conosco, de maneira diferente da aliança que ele tinha com o povo de Israel. Mas que diferença é essa? A aliança que nós temos atualmente com Deus não pode mais ser quebrada. É uma aliança impossível de ser quebrada porque ela foi feita em Jesus. Então ela não depende de nós. Mas como é isso? Será que então eu posso pecar à vontade que não vai ter problema? O que muda aqui é que quem vive no pecado, na verdade, não consegue quebrar a aliança porque essa pessoa não faz parte da aliança. Entenderam a diferença? Aqueles que estão em Cristo, que fazem parte dessa nova aliança, sempre irão se esforçar para viver em santidade. Quando nós pecamos, nós nos arrependemos porque nós temos a consciência de que fazemos parte dessa aliança. Mas aqueles que vivem no pecado, sem se arrependerem, mesmo que frequentem alguma igreja, na verdade, estão fora
dessa aliança e não fazem parte do povo de Deus. Os termos hebraicos usados por Isaías, quando ele fala que o povo não entende ou que o povo não conhece, se referem a um entendimento baseado na experiência e não no conhecimento puramente intelectual da criação. Mesmo tendo experimentado tantos momentos de manifestação do poder de Deus, o povo de Israel, naquela época, permanecia longe do Senhor. Talvez você já teve muitas experiências com Deus e hoje você se encontra frio, desanimado, reclamando de tudo, de todos, mas você reconhece Jesus como Senhor da sua vida. Então, você faz parte dessa aliança que não pode ser quebrada. Só que você precisa ainda, assim mesmo, se arrepender dos seus pecados e buscar viver na presença de Deus, porque isso é uma confirmação de que você realmente faz parte dessa aliança. Jesus ainda te ama. Ele sempre irá te amar. Deus não esqueceu de você. Ele não ignora as suas orações. Esse pensamento que às vezes surge em você de desistir, de desistir de servir a Deus, isso não vem de você. Ele vem de Satanás. Mas você foi escolhido por Deus, então peça para que o Senhor renove as suas forças, porque ainda será grande a sua caminhada aqui nessa terra. Amém? Esse era o texto que eu tinha para compartilhar com você hoje.